Mitos e verdades sobre ouvir e escutar com a nossa fonoaudióloga Andréia Paz. Onde vocês vão colocar pra gente ver direitinho? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo e boa tarde. Vamos colocar então, por gentileza, aí os mitos e verdades, já pra gente colocar as diferenças entre ouvir e escutar? O primeiro, na tela. Mito e verdade. Primeiro, a gente vai fazer o mito e verdade, porque é o que está aqui. Ouvir bem é a mesma coisa que compreender o que é dito? E aí, é um mito ou uma verdade? É um mito. É um mito? Explica pra gente. Ouvir é uma função muito dos nossos ouvidos, mas compreender é uma função cerebral. Então, eu posso, inclusive, não ter perda auditiva, ouvir super bem, mas não conseguir compreender aquela informação. O compreender é muito mais complexo. Além de ouvir, necessita que eu preste atenção no que o outro está dizendo, de que eu esteja analisando, que esteja relacionado, inclusive, aos conhecimentos prévios que eu tenho sobre linguagem. Então, é diferente ouvir e compreender. Eu gosto disso. Você sabe que uma das técnicas mais usadas, que eu gosto muito de atuação, chama Meisner, é o da escuta. Porque às vezes você decora o texto, né? Então você fica só... Você nem tá ouvindo ali, né, o seu parceiro. E aí você se perde. Porque você não tá ouvindo o que ele fala. Então você não muda uma palavra, ou o jeito, ou ele não fala o texto da maneira que você imaginou, você fica perdido. Acaba Ele não se perdendo. consegue. Então, ouvir é diferente de escutar. Vocês entenderam bonitinho? Sim, ouvir é uma atividade dos nossos ouvidos. Precisa de compreensão. Mas a compreensão é cerebral. Tá. Mais um mito ou verdade. Mesmo com a audição normal, uma pessoa pode ter dificuldade para entender conversas? Mesmo ouvindo normal, uma pessoa pode ter dificuldade para entender a conversa? Ah, muitas, né? Muitas, inclusive. Isso é um mito ou uma verdade? É uma verdade. Então, mesmo ouvindo perfeitamente, então faz lá o exame, a audiometria da normal, a pessoa pode ter dificuldade para compreender os sons, principalmente num ambiente de escuta complexa, quando tem ruído, porque para compreender o som, quando aquela informação, o som quando ele entra, ele faz um caminho, ele passa por várias estruturas centrais que vão ali dando graus de sofisticação para aquele som, para quando chegar no nosso córtex, numa região específica cerebral, haver a compreensão. Então, eu posso ouvir bem, mas não processar aquela informação adequadamente. O que dificulta o processo da informação, né? A gente entender o contexto? Nós temos diversas habilidades auditivas. Dentre elas, por exemplo, é compreender a fala na presença do ruído, que é uma habilidade de figura fundo, que é eu prestar atenção na figura e abafar o fundo. Por exemplo, se eu estou no restaurante, se eu estou numa sala de aula, então estou prestando atenção naquela pessoa em específico. O meu cérebro, ele precisa ter a capacidade de filtrar o que é irrelevante do que é relevante. Só que, se eu não tenho essa habilidade, eu não filtro. Então, num ambiente ruidoso, aquela informação vai competir com a mensagem-alvo. Tá. E eu vou me esforçar mais para conseguir entender. Então, nós temos diversas habilidades auditivas e nós dependemos dela para conseguir compreender. Fora isso, existem os processos cognitivos também, como atenção e memória. Também a gente tem que trabalhar. Tá funcionando agora nosso mito e verdade, a gente vai colocar na tela. Não vou precisar de ler, vou poder prestar atenção em você. O cérebro usa o contexto para entender palavras que não ouvimos claramente. Os TDAH usa muito, hein, gente? Vamos combinar que a pessoa já está explicando, eu já estou querendo responder. Isso é um mito ou uma verdade? Vai. Isso é uma verdade. Inclusive, essa parte do contexto é super importante, porque, por exemplo, se eu falo para você assim, Gisele, vai à padaria e compra 5 e você não entende, quando eu vou falar o pães, não sai adequadamente, eu tenho um ruído, acontece alguma coisa, você vai utilizar o contexto para poder entender que significa pães, mesmo sem você ter ouvido a palavra pão, porque eu pedi para você ir à padaria para comprar 5 e aí você só percebeu Pão de queijo. Sonho. Então, o que acontece? Além de todo o contexto com relação à linguagem,
tem a parte corporal também. Então, a gente utiliza o tempo todo a imagem e a linguagem corporal para poder entender o que o outro está dizendo. Eu gosto, eu tô aqui pensando, fazer umas pegadinhas. Falar mais alto, vou ter que virar assim, porque tá aqui na minha frente. Falar mais alto sempre melhora a compreensão? Não sei isso, hein? Se é um mito ou se é uma verdade. Será que falar mais alto adianta? É um mito? É um mito, tá vendo? Inclusive, às vezes até atrapalha, né? Porque nem sempre o que a pessoa precisa é de volume. Muitas vezes o que ela precisa, além de uma boa articulação, de trabalhar toda essa linguagem corporal para que o outro compreenda. No caso de uma perda auditiva, se a pessoa tem perda auditiva, ela precisa utilizar o aparelho auditivo e mesmo assim que o outro trabalhe toda essa parte de linguagem, falar mais claro, falar de frente. Se existe um transtorno do processamento auditivo, aí ela precisa trabalhar e reabilitar todo esse sistema. Então, a questão não é falar alto, é falar mais claro. Tá vendo? Articular melhor. E depende da situação também. Sabe quando eu comecei, né, com reportagem, isso, eu tava com várias perguntas na cabeça, então eu falava muito rápido. E as pessoas não entendiam. E aí foi um processo, né? Foi em prática para poder processar a pergunta, falar, né, para você entender, trazer também o improviso. Isso é tudo uma prática, né? Uma técnica. A gente tem que trabalhar a escuta também, gente. Hoje em dia, que eu acho que é o maior desafio. Porque eu tô falando com você, você tá mexendo no celular, você tá fazendo outra coisa, você não trabalha essa atenção. Acho que a atenção ajuda a gente, né? No momento que a gente tá fazendo uma coisa, fazer só uma coisa. Sim. Se eu não tenho atenção, eu não vou ter compreensão. Tudo começa com a atenção. Se nós estamos aqui conversando, só nós duas, mas eu não estou atenta para o que você está dizendo, eu não vou compreender o que você está falando. Por exemplo, a gente tá aqui fazendo assim, eles estão ali brigando. Aí, o que acontece? Eu distraio com o pensamento pra cá. Eu eu tô distraindo porque tem alguém falando ali. Atrapalha a compreensão, não atrapalha? Atrapalha se você não tiver um bom processamento auditivo. Porque vendo? se você tiver, você consegue separar A e briga prestar dali. atenção. Exato. Isso. Você consegue filtrar o que é mais importante para você naquele momento. Que é te entrevistar. Tem mais uma pergunta. Mitos e verdades. O excesso de ruído. Parece que eu estava adivinhando também. Pode dificultar a compreensão mesmo em quem escuta bem? Ah, é uma verdade. É uma verdade. Eu já estou respondendo, eu nem sou fonoaudióloga. E aí? É verdade. É verdade! Ó, tem até musiquinha agora. É, você viu? Porque o que acontece? Numa situação onde o ruído está mais alto do que a fala, ou se você não tem um bom processamento auditivo, se você tem um transtorno do processamento, não precisa nem estar num ambiente tão ruidoso. Tá. Isso vai te impactar. Eu falo que quem trabalha em televisão não pode ser, não é muito certo, não é possível. Numa redação, não sei como, né, agora, é muita gente falando ao mesmo tempo, o telefone, taca-taca, digitando, o diretor vem, isso, aquilo, e você tem que criar uma bolha, isso também é atuação. Porque enquanto eu tô montando o cenário, quebrando tudo, fazendo aquilo, você tá ali se concentrando pra cena. Que nem agora tá acontecendo aqui, tem um monte de coisa acontecendo aqui, uma ali brigando, outra ali rindo, outra aqui, cada um tá fazendo uma coisa aqui que vai o barulho. E aí você tem que ter uma concentração, né, você tem que meio que se abdicar de todo o resto, pensar na bolha. Existem estratégias pra gente se concentrar nesses ambientes que são mais barulhentos. Né? Por exemplo, uma peça de teatro, o ator que tá lá escutando, por isso que eles pedem pra desligar o celular, né, pra não falar, enfim, pra não atrapalhar, que acaba atrapalhando a concentração. Mas existe alguma técnica que ajuda a gente a se concentrar naquilo que é importante e tirar o ruído? Isso vale não só para a escuta, viu, gente? Para a vida. Tirar todo o ruído, assim, de fora. Gisele, muito interessante isso que você falou, né? Porque o que acontece? No transtorno do processamento auditivo, isso pensando numa pessoa com transtorno, depois eu falo sem um transtorno. Tá. Nós temos uma habilidade, além dessa habilidade de deixar os sons para lá e prestar atenção no alvo, nós temos também uma habilidade de integrar e separar as informações. Então, eu preciso ter habilidade de integrar o que entram pelas minhas orelhas ou separar. Então, prestar atenção. Se eu estou numa ligação, eu presto atenção aqui e deixo ali. Você, né, que está Eu presto atenção em tudo. Esse é um problema pra mim. Por quê? Porque eu acho que eu acostumei com isso, então eu tô vendo tudo o que tá acontecendo aqui. Taca, 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 taca. E às vezes eu tô no telefone, minha filha fala alguma coisa, eu falei, não vai não!
E volto aqui falando. Porque você tem uma boa habilidade de integração. Então, a sua habilidade de integração auditiva, ela funciona perfeitamente. Você está observando tudo que está acontecendo, está fazendo uma integração e não está perdendo nada. Eu estou conversando com você e você está conversando normalmente, mas você está observando o que está acontecendo à sua volta. Por quê? Provavelmente você não tem o transtorno do processamento. Quem tem, por mais que o ambiente que trabalhe técnicas, precisa trabalhar, fazer um treinamento auditivo. Isso que vai conseguir resolver. Né? Então, depende da treino, pessoa. Né? Se ela tem transtorno do processamento, o trabalho é um. Se ela não tem, aí o trabalho é outro. Mas sempre dá para melhorar. Muito bem, nossa fonoaudióloga Andréia Paz. Mitos e verdades e diferenças entre ouvir e escutar. Vocês me ouviram? Ou escutaram? Ó, o João tá... O João me ouviu, não, me escutou. Né? Porque quem escuta processa, quem ouve só ouve. É isso? Na verdade existe... Entra por aqui e sai por aqui. A minha avó não fala assim, entra por aqui e sai por aqui, né, menino? Só ouviu. Aí escutar e processar. Isso, exatamente, perfeito. Então vocês me escutem, tá? Rede social na tela, por gentileza. Andréia Paz. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Eu trabalhei bem hoje, minha sua articulação articulação. Maravilhosa. Como é que você falou que eu tenho habilidade? Integração e separação binaural. Hã? Sabe o que eu tenho, Santos? Fala aí de novo. Integração e... Uma boa integração e separação binaural. Binaural? E também figura fundo. Figura fundo? Também, auditivo. Figura